erva titulares, reforça no segundo tempo, especialmente com Memphis e Yuri Alberto, e aí o Corinthians melhora significativamente. Olha, vou dizer um negócio pra vocês, dava até pra ganhar do Botafogo. Vamos falar desse jogo? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal. Bom, rapaziada, dois tempos completamente distintos, claro, porque pensando no derby da quarta-feira, embora o Palmeiras não tenha preservado diante do Grêmio, outros jogadores também, outros times não estão preservando, mesmo tendo compromissos no meio da semana, mas o Corinthians, dependendo, né, das circunstâncias, né, de atletas lá um pouco mais desgastados, o Dorival preferiu preservar. E aí o time ficou muito descaracterizado. Já não tinha o Rodrigo Garro suspenso, e ele faz muita falta. O Martínez também era uma ausência. Aí você coloca na lateral direito o Léo Maná, que inclusive falha no gol do Botafogo no primeiro tempo, e realmente, assim, cada vez mais insuficiente para tê-lo como uma alternativa na lateral. A dupla de zaga, João Pedro Choca e o Kaká, porque a titular, no caso, né, é a de Gustavo Henrique com o André Ramalho. Então, nesse jogo, desses dois que eu citei, Kaká e Choca. Na esquerda, o Angileri, que não sei por que perdeu a posição para o Bidu, e o Bidu até entra no jogo, mas jogando numa segunda linha, no momento do Corinthians até interessante, e aí a troca ela se justificou, dá para dizer assim. No meio de campo, ele colocou inicialmente o Charles, o Ranieri, que fez um partidaço, hein? Que jogo do Ranieri, especialmente no segundo tempo. O Bahia, o menino Bahia, que perdeu um gol, assim, muito da juventude, né? No primeiro tempo, uma das poucas chegadas que o Corinthians teve na primeira etapa, veio um cruzamento da esquerda do Angileri, e ele sozinho para chapar, ele recua para o goleiro John. O Carrilho também jogou como titular, e jogou 90, né? O Carrilho não tem mais sido titular do Corinthians e ele tá realmente numa rotação abaixo, acho que tá sentindo fisicamente. E aí na frente, o Thales e o Romero. Então é isso, né? No meio de campo, Ranieri, o Charles, Ranieri, Bahia e Carrilho. Esse era o meio de campo. Na verdade, assim, você tinha o Charles ali um pouco mais à direita, depois o Carrilho inverteu, o Bahia mais como um jogador mais próximo do ataque, né, com o Thales e o Romero por lá, que nada fizeram, né, nenhum dos dois, e o Bahia e o Ranieri, né, o Ranieri como esse jogador ali mais centralizado. Enfim, era um time bem diferente, que acho que nunca jogou junto, então era natural que o Corinthians tivesse dificuldades, mas a postura que eu imaginava, né? Pô, vem a virada de chave depois do jogo contra o Cruzeiro, faltou energia no Majestoso, então, pô, agora vai. E, cara, o Corinthians foi completamente envolvido pelo Botafogo, o Botafogo de David Ancelotti, né? O filho de Carlo Ancelotti, que teve o Matheus Ponte pelo lado direito, assim, assombrando o lado esquerdo defensivo do Corinthians. Teve também o Nilton e o Alan no meio, Montoro chegando à frente e combinando jogadas, o Natan Fernandes, ex-jogador do Grêmio, que até saiu machucado, assim, que é muito rápido ali, envolvente, o Joaquim Correa, né, que é o meia armador, assim, na verdade ele joga um pouco atrás ali do ataque para poder fazer as combinações também, e o Arthur Cabral, que é um jogador que foi tentado pelo Corinthians, mas o Corinthians não tinha 20 milhões de euros para contratar, né, e ele acaba fazendo o gol. E o gol que o Corinthians sofre, que o Botafogo faz, é um gol de triangulação pelo lado direito, né? O Botafogo estava fazendo 1-2 dentro da área do Corinthians, estava fazendo o tempo inteiro, estava envolvendo os jogadores do Corinthians o tempo inteiro, dentro da área. O gol acontece com o cruzamento, aí agora eu acho que é o Natan ganha de cabeça, o Léo Maná não sabe nem para onde a bola tá indo, e aí entre o Choca e o Kaká, se eu não me engano, o Arthur Cabral chega para fazer o gol de cabeça, o Hugo também dá uma vacilada, mas ali era questão de tempo, gente, o gol até demorou para sair. O Botafogo já tinha chegado algumas vezes, trocando passes dentro da área, finalizando dentro da área, e o Corinthians meio perdido no jogo. O que acontece? O término do primeiro tempo foi a melhor coisa que poderia acontecer para o Corinthians, porque o Botafogo fez um e poderia ter feito mais. Não fez. Eu imaginei um jogo muito mais complicado. Só que aí vem o segundo tempo e aí o Dorival dá aquele all-in, né? Dá uma cartada no pôquer assim para fazer o risco altíssimo e poder ganhar o jogo, ou pelo menos reverter a situação que estava, até porque estava ficando difícil, inclusive para o Dorival. Poxa, era o cara que cobrou energia, que cobrou uma mudança de postura e ela não estava acontecendo, mesmo preservando os jogadores. Aí volta o Yuri Alberto, depois de muito tempo. O Memphis vai para o segundo tempo.
ele tira também o Bahia, o menino Bahia, que tinha perdido um gol e também não estava conseguindo se soltar no jogo, e entra o Breno Bidon, que também não fez um bom jogo. Ele tira o Charles para colocar o Memphis, só para vocês terem uma ideia, e aí tira o Léo Maná para botar o Mateuzinho, porque realmente o lado direito ali estava sofrendo muito. Tira o Romero para botar o Yuri, e aí lá na frente ele tira o Thales para botar o Matheus Bidu. Então, o Dorival ele foi ousado nas trocas, é preciso dizer isso. Mas mais do que isso, provavelmente o intervalo foi de muita cobrança, o posicionamento melhorou, né? Até porque você coloca mais qualidade, e aí o Corinthians começou a marcar alto a saída de bola do Botafogo. O Yuri é um jogador que jogou um pouco mais pela direita, ele não jogou de 9. O Memphis foi esse cara mais centralizado, o falso 9, né? Atacando o espaço, mas vindo buscar o jogo. E o Thales ficou pela esquerda, depois o Matheus Bidu entrou por ali. Aí o Corinthians fez uma blitz, né? O Corinthians fez uma blitz no Botafogo, conseguiu roubar muitas bolas, o Yuri até roubou uma reposição de bola do John que o Memphis perde. O Memphis estava até meio disperso do jogo em alguns momentos. Mas quando você coloca esses dois jogadores ali, você preocupa demais a defesa adversária. Porque o Yuri ele tem o facão, ele tem a corrida, ele tem a pressão, ele morde. E aí, como disse o Dorival na entrevista coletiva, isso obrigou muitas vezes o Botafogo na saída de bola a rifar algumas bolas pro ataque. Essa bola voltava pro Corinthians. O Corinthians começou a ter mais controle de bola. O Carrilho, que é um cara que gosta disso, né, fisicamente abaixo, mas ele conseguiu, ele e o Bidon, né, conseguiram ter mais a posse de bola. E aí o Corinthians começou a construir, começou a ter mais a bola no pé, começou a bola chegar mais no Memphis, mais no Yuri, eles começaram a trocar passes, e aí o Ranieri consegue descolar um passe no espaço, e o Botafogo cede espaços, no ponto futuro do jeito que ele gosta. E aí é a falta do ritmo de jogo, né? O Yuri recebe na frente do goleiro, cara, a bola tá no pé direito dele, é só chutar cruzado, ele opta por enquadrar o corpo e chutar de perna esquerda. A gente até brinca que o Yuri acha que é canhoto, né? Porque ele chuta muito bem com a esquerda. Só que ele tentou colocar e ele tirou muito, ele perdeu uma boa oportunidade ali. Mas a gente coloca na conta de um jogador que tá voltando, que é muito importante, e que a falta do ritmo de jogo ela proporciona esse tipo de lance, né? Mas ele foi muito importante no jogo desde que ele entra, porque aí o Corinthians foi outro no segundo tempo, um segundo tempo completamente diferente. O Botafogo ficou encurralado, chegou em assim algumas raras oportunidades, o Corinthians mandou no jogo e digo mais, poderia até ter vencido. O Corinthians criou para poder ter vencido. E aí até que num cruzamento, né? A bola sobra para o Matheus Bidu, ele meio que finaliza mal, o Ranieri ajeita e o Memphis enche o pé e chuta tudo que vê pela frente para fazer o gol de empate, mas esse era um gol que também estava amadurecendo. Se o gol do Botafogo no primeiro tempo, ele foi sendo construído, que a gente via ele acontecer, o gol do Corinthians também dessa maneira. Então assim, o Corinthians mostra que quando coloca o seu time titular, e ainda mais com as peças fundamentais para esse time, hoje o Garro nem jogou, mas no derby a gente espera, na quarta-feira, que os 13 estejam em campo, e aí você já começa a ter uma expectativa um pouco melhor. Quando você tem um Ranieri crescendo, e hoje ele foi super importante no segundo tempo, ganhou dividida, sabe, em posição, isso fez toda a diferença para o Corinthians na postura, na energia. E aí quando a qualidade aumenta, quando você tem os seus principais jogadores, é muito melhor. Ainda falta muito, gente. A gente está falando de um empate, mais um, mas é uma evolução que começa a acontecer. A minha cobrança em relação ao Dorival era essa. Eu estava vendo o time estagnado. O time não ia para lugar nenhum. Aliás, ele piorava. E contra o São Paulo foi o golpe final. Foi aquele 2-0 ali que poderia ter sido muito mais pela maneira como o time jogou. Foi vergonhoso, foi ridículo. Aí quando vem o jogo contra o Cruzeiro, líder do campeonato, vem o Botafogo, um dos líderes também, um time muito qualificado, e 2 jogos, 2 embates muito bons defensivamente, e aí com essa nuance aí que você coloca, né, de um time que começa a reserva, mas depois reforça e aí se estabelece bem, você pensa, tá bom, tem margem para crescer. Então assim, começamos a enxergar um horizonte, começamos a enxergar uma aura positiva. Agora, isso precisa naturalmente se converter em vitórias, atuações melhores, reforços que precisam chegar. E agora, 2 duelos diante do Palmeiras pelas oitavas de final da Copa do Brasil, que daqui a pouco podem resultar numa virada de chave efetivamente na temporada. O que vocês acharam do jogo? Gostaram? Comentem aqui, inscreva-se no canal. Eu volto na... Você faça esse exercício. Ele simplesmente sai da área, fica fora da área. Quando volta para a área, ele não tem coragem de dar um combate sequer. O cara sai da marca do pênalti, ele nem liga que o cara tá ali, fica olhando. Os caras fazem 1-2, 2 contra 1 no Anchileri, culpa do Kaká. E aí você vai culpar o Anchileri. Esse Anchileri, essa toma nas costas, a maioria, porque a maioria não entende de bola. Se o Kaká marca 1, não tem 1-2.
sai o cruzamento, o Hugo todo estranho, mas foi uma lambança, né? Começou lá no Romero, né? Preguiçoso, Romero preguiçoso, Kaká preguiçoso. Aí 1-2 em cima do Anchileri, cruzamento, o Hugo que não tá bem, saiu tudo pegando, né? Aí o Léo Maná, não preciso nem dizer, tudo que eu tô falando aqui não é para tirar o peso do Léo Maná, tá? Horroroso o Léo Maná. Perdeu aquela bola no alto e o Arthur Cabral faz o gol, porque o Tioca também, inexperiente, em vez de ir no corpo, tenta levantar o pé. Aí gol de cabeça do Arthur Cabral, 1-0 Botafogo. Eu te mostrei em detalhes por que o Corinthians tomou gol, porque se eu sou treinador, eu pego e mostro no outro dia, pego a fita, fita, né? Tô ficando velho falando fita, né? Pego lá as imagens e olha aqui, vamos lá, vamos ver aqui quem errou. Ó, você não deu combate. Você tá marcando quem, filho? Você tá andando em campo. Você simplesmente não marcou ninguém fora da área nem dentro da área. Você tá andando na jogada. Você deixou o cara antecipar, sair da marca do pênalti para fazer 1-2 em cima do lateral esquerdo, do Anchileri. Pô, vai te lascar, meu irmão. Ó, vai te lascar, meu irmão, esse time, entendeu? Pô, velho, uma preguiça do caramba. Isso prova que não tem elenco. Uma preguiça violenta, uma preguiça realmente do caramba, velho. Sabe, é terrível, meu irmão. Terrível, terrível. Sabe? E por isso o Corinthians toma um gol. Porque não tem elenco, porque os caras são fracos, meu irmão. São fracos. Romero é fraco, ministro da Educação é fraco. Não tem jeito, os caras são ruins, velho. O Maná é horrível, sabe? E ninguém pode falar, não, desrespeito. Então vou falar de futebol como? Eles vão melhorar? Não dá, meu irmão, não dá. Aí depois o Corinthians nesse jogo aí de 3-5-2, 3-4-3, essa coisa toda que eu já falei para você, o Corinthians, ele simplesmente cria algumas jogadas com o Anchileri. O Bahia, acho que é muito do menino, né? Ficou com medo ali, não chutou, perdeu. Achei o Bahia assim, um jogo comum, não vou também criticar o Bahia, porque, né, enfim, jogou para mim comum, tá? Comum Bahia, não, né? Ficou um pouquinho de medo ali, né? Titular do Corinthians. O Tales também teve uma chance, né? Enfim, o Botafogo dominou o primeiro tempo, tá? Dominou o primeiro tempo, assim, né? Como o Cruzeiro jogou melhor que o Corinthians na primeira etapa também, na rodada retrasada. E aí, no intervalo do jogo, né? Os veteranos de 900 anos, os dinossauros do Corinthians, puderam jogar, né? Porque você sabe, né? Como é que pode um jogador tão velho, tão veterano como o Bidon, tão veterano, tão velho como o Mateuzinho, né? Eles não podem jogar 90 minutos no sábado, porque tem jogo na quarta, né? E com 90 anos é difícil você jogar no sábado e quarta, nem domingo e quarta, hein? É sábado e quarta. Tava com saudade do meu pós-jogo? Foi o único que eu não fiz esse ano, tá? Nos últimos anos, aliás, né? Tava com saudade de ouvir umas verdades que o pessoal tem medo de falar. Os 90 anos não pode. Pô, que vergonha, né, velho? Eu tô sendo irônico, mas que vergonha o Breno Bidon e o Mateuzinho serem poupados, né? Como caras jovens, né, velho? É uma vergonha. E entrou também o Memphis e o Yuri Alberto. Aí a coisa mudou. Porque o que eu tô falando para vocês, e a capa do título com o Memphis e o Yuri, é que não tem elenco, mas tem time. E eu falo para vocês, mais do que reforços, eu tenho batido nessa tecla, mais do que reforços, o Corinthians precisa que os titulares joguem, fiquem à disposição, porque eles nunca ficam. Contra o Palmeiras, talvez, pela Copa do Brasil, dia 30, né? Ou seja, quarta-feira, talvez pela primeira vez, Dorival Júnior terá Memphis, Yuri e Garro. Ele nunca jogou com os três, nunca treinou o time com os três disponíveis. Porque eles nunca podem, né? Enfim, o Yuri a gente até entende o que aconteceu. Agora, no segundo tempo, como é que se posicionou o time? Linha de 4, vamos lá. Mateuzinho, o Tioca, ministro da Educação, Anchileri. Aí mudou, não jogou mais no 4-1-4-1, passou a jogar no 4-4-2, tá? Tem mudança. Aí vem Carrídio, tá? Carrídio, aberto na direita, Tales, aberto na esquerda, por dentro, Ranieri e Bidon, tá? E na frente, Memphis e Yuri. Então ele sai de um 4-1-4-1 do primeiro tempo, linhas de 4, continua com as linhas de 4, mas num 4-4-2, porque sempre que ele tiver
né? Sempre que ele tiver à disposição Memphis e Yuri, ele vai fazer o 4-4-2, linhas de 4. E se tiver o Garro, ele pode fazer o losango. Mas se ele tiver os dois sem o Garro, ele faz linhas de 4. A gente ganhou do Internacional de Porto Alegre com 2 linhas de 4 com Memphis e Yuri na frente, no ataque. Tá? Foi o nosso melhor jogo sob o comando do técnico Dorival Júnior. Aí o segundo tempo foi assim, de novo que a gente jogou bem. E, cara, eu gosto da ideia de ter o Thales e não o Romero pelos lados. Entendeu? Porque o Romero é um morto, velho. E o Carrillo, cansadão, mas qualidade técnica ele tem. Então, né, eu hoje ainda torço para que o Carrillo continue como titular e coloque a cabeça no lugar, e, enfim, porque ele é muito bom jogador, cara, entendeu? E por dentro o Bidon, né, mesmo Bidon de sempre, finaliza mal, para mim um arroz com feijão bem, acho que falta até um alhozinho, uma cebolinha, um arroz com feijão bem, bem fraco, e o Ranieri faz um partidaço no segundo tempo, marcando, mordendo, que eu acompanhei muito, assim, jogou muita bola, o Ranieri. O Yuri perde um gol incrível, né? E jogadas muitas do Anceleri, né? E o Yuri perde de cabeça, mas o gol incrível que ele perdeu, né? Foi naquele que ele chapou de canhota na saída do goleiro. E depois, no final, aí, 37 minutos do segundo tempo, de novo o Anceleri bate falta, a bola, o Bidu tenta, né? Não consegue acertar o chute, a bola meio que sobra, acho que foi pro Tchoca, né? Acaba até sendo uma assistência do Tchoca. O Memphis vem e caixa. O Memphis é muito bom. Só que não marcava um gol desde maio, viu, Memphis? Pra sair todo emburradinho, não comemorou com a torcida. Saiu todo, não comemorou com ninguém, com a torcida, né? É complicado, né? Mostra que esse aí é o mimadão. Me decepcionou. O cara do rap, brabo, me decepcionou. Mimadão. Ninguém pode cobrar nada, né? Achei bem... enfim, posso ter tido uma impressão errada, tá? Mas, enfim, eu não vi a zona mista, né? Porque eu tô de madrugada, já tive que assistir o jogo para fazer esse pós-jogo. Eu não ia também ficar vendo a zona mista, um monte de entrevista, tal. Vi até a entrevista do Yuri, que ele se emocionou na saída do jogo, achei bem bacana. Mas, enfim, o Memphis também, misericórdia, né, velho? É complicado. Jogador por jogador, o Hugo, para mim, falhou no gol também, tá? Não foi um frango, né? Mas muito estranho, ele não anda muito bem. O Maná horroroso, todas as jogadas eram para cima dele. Bola que ia sair às vezes para a linha de fundo, ele dava escanteio para os caras. Aquele lance horroroso, né, que ele fez ali no segundo pau, muito fraco, né? O Léo Maná, renovaram por 5 anos com o Léo Maná, o contrato dele só acabava no ano que vem, nunca vou deixar de falar isso. E aí fica, joga Maná ou joga Félix? Põe o Maná, por Maná. Os dois são horríveis. Os dois são horríveis. Não tem um treinador que fazer nesse caso. Porque o veterano... Tem sim, né? O treinador tem sim. Porque para mim o Dorival erra, tem que pôr o Mateuzinho para jogar, meu irmão. O cara não é veterano, não pode jogar sábado e quarta. Na zaga, o Tchoca, tadinho, perdeu quase todas pro Arthur Cabral, mas até que jogou bem, cara. Não vou criticar o Tchoca, não. O ministro da Educação, um dos piores para mim, horrível. O Anceleri, também não vou criticar, né? Teve 2 contra 1 para cima dele no gol, mas foi bem no ataque, enfim. Eu confio mais nele do que o de um Bidu. Bidu, aliás, que entrou depois para jogar na segunda linha, também não fez muita coisa, mas eu gosto do Bidu na segunda linha. Você acha que o Dorival tá assistindo o Café do Setorista? Porque depois de eu cobrar tanto o Bidu na segunda linha, ele tá usando, né? E aí a gente vai para Ranieri, que fez um partidaço, marcou muito. Carrillo, né, dos piores, o melhor. Talvez, enfim, mesmo não estando bem, ainda fez um jogo razoável. Eu não vou criticar o Carrillo também, o Bahia também não vou criticar. Enfim, jogo comum, o Bidon critico porque a gente espera mais dele, ele realmente é feijão com arroz fraco. O Thales tem ajudado muito nesse quesito de jogar do lado esquerdo aberto na marcação, tenho gostado disso. Assim, infelizmente, né, cara, a gente tem um atacante que eu elogio ele sem a bola, né? E com a bola eu não consigo elogiar muito, mas é a real, tem que passar isso porque eu analiso taticamente o jogo. Sem a bola ele tem sido importante. O Romero esquece, pelo amor de Deus, não queria ver nunca mais vestindo a camisa do Corinthians. Memphis, pô, matador, entrou, fez o gol, não fazia um gol faz tempo, desde maio, mas fez o gol, não tem que criticar. O Yuri, voluntarioso, né, mostrou ainda que, né, tá não sem ritmo, né, cara, o gol que ele perdeu é o Yuri, né, velho, o Yuri às vezes ele começa a perder uns gols, de repente toda a bola entra, é o Yuri Alberto. E agora esperamos contra o Palmeiras o nosso time
super titular para jogar as oitavas de final, né, com todos à disposição. Mas fica a lição que não temos elenco. Essa é a lição que fica, tá, nesse empate de Botafogo 1, Corinthians 1. Quero agradecer você pelo carinho, né? Você que ficou com saudades, que não teve o pós-jogo, pô, você é sensacional, né, cara? Tenho certeza que tem gente que gosta muito do pós-jogo, ama esse canal e confia muito no nosso trabalho, deve ter sentido falta desse pós-jogo, mas fiquem tranquilos, é uma data especial lá na igreja e eu nunca deixo de fazer pós-jogo aqui. E quarta-feira tamo junto no pós-jogo, Corinthians e Palmeiras, tá? Aliás... Salve, torcedor do Corinthians, seja bem-vindo ao Corinthians Fanáticos, todos os dias conteúdo exclusivo do Corinthians pra vocês. Antes de mais nada, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, assim você não perde nenhuma notícia do Corinthians. O Corinthians que empatou aí com o Botafogo fora de casa. Foi até um bom resultado, né, mediante as circunstâncias da partida. O Dorival optou por escalar um time aí reserva, né? A gente sabe que o time reserva do Corinthians é difícil, complicado, quase tomou um vareio de bola no primeiro tempo, mas o Dorival corrigiu as peças no segundo e deu tudo certo, né? Deixa a sua opinião, seu comentário, o que você achou desse jogo do Corinthians. Deus abençoe cada um de vocês, tamo junto, um forte abraço e vai Corinthians!